Boa tarde, galera suculenta. Agnes Flor, do canal Suco Decor. Como vão todos vocês? Eu vou muito bem, graças a Deus. E o vídeo dessa semana nós vamos abordar o tema diferença de cultivo durante as estações do ano. Teve umas seguidoras do canal que andaram me fazendo algumas perguntas referente a essa questão. Normalmente os cultivadores adotam um processo na primavera, outra no inverno. Alguns, né? Não posso citar todos. Eu sou uma das que faz essa diferenciação entre o cultivo da primavera, o cultivo do verão, os cuidados que são diferentes, né? O plantio que é diferente, o que pode facilitar para vocês terem aí mais sucesso no cultivo de suculentas. Então, bora lá. Vamos lá, roda a vinheta e a gente já volta para poder falar sobre esse tema, que é um tema assim bem legal, tem bastante diquinhas legais aí pra galera que tá no começo do cultivo de suculentas. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu estou aqui com uma Graftoveria Fantôme, recém-podada, estou aqui com uma Echeveria Gilva Bronze, essa aqui já está criando raiz, tá? E eu estou aqui com uma Gigântea, ou híbrida da Gigântea. Vocês falem aí pra mim qual que é, porque a gente teve tanta hibridagem de planta suculenta aí que hoje em dia eu já não sei mais qual que é qual, tá? Se alguém souber aí direitinho se é uma Gigântea ou se é híbrida da Gigântea, deixe aí nos comentários, por gentileza. Bom, o que eu optei por fazer e que eu achei que está dando certo aqui pra mim? A poda das minhas plantas, não que eu estou falando que é regra, tá? Mas é o que eu estou adotando no momento agora. A poda das minhas mudas eu estou fazendo no período de outono e inverno. Por que, Agnes? Porque durante outono e inverno, quando eu faço a poda de uma planta, a questão da adaptação ao sol, primeiro, né? A questão de adaptação ao sol é mais tranquila, tá? Porque essa planta, se eu quiser reintroduzir ela no sol, vai ser magnífico. Tem pessoas que deixam, né, as plantas em cima de uma bancada, tomando somente claridade, para poder ver se sai algumas raízes e depois poder plantar a muda. Hoje em dia, o que eu estou fazendo? Essa aqui, ó, eu decapitei, ainda não saiu raízes. No inverno é um período no qual tem uma demora maior, né, para poder sair raízes. Mas, como eu já falei em outros vídeos, estou reforçando nesse, eu gosto de fazer as podas entre a lua cheia, crescente ou nova. Evito no máximo de fazer na lua minguante. E tive bons resultados referente a isso. Então, eu faço a poda dela. E, sendo ela uma planta gigante, que é mais difícil de morrer, ou sendo uma planta que não tenha tanta frescura no plantio, né? A gente fala frescura porque não é uma planta exigente, não apodrece com facilidade, não funga com facilidade. Então, a gente sabe que dá para podar, em poucos dias você pode replantar. Tem pessoas que fazem a questão do enraizamento na água. Tem pessoas que colocam, já ouvi falar, que colocam num vasinho escuro, que a produção de raízes é mais rápida. Tem pessoas que colocam somente em cima da bancada, em cima de qualquer outro vaso, qualquer outro recipiente para vir a raiz. Eu prefiro colocar no substrato. E pronto, tá? Isso é mais fácil no inverno do que no verão, né? Porque no verão, com aquela incidência solar muito forte, a planta sente muito essa questão de você plantar, de você colocar ela na terra e ela não estar com a raiz ainda. Mas o substrato, no caso, vai favorecer a estimulação de raízes, porque está em contato direto com o substrato. Eu já faço a poda e preparo o substrato e coloco ela lá no substrato. Essa daqui eu não pus, porque eu fiz na semana passada, e aí essa semana foi um pouquinho corrida, não deu tempo de eu preparar o vaso dela ainda pra estar colocando ela no vaso. Mas ela já era até ruim ter colocado ela, tá prontíssima. O que eu costumo fazer? Faço a poda da planta, e aí eu coloco ela no sol,
virada assim, essas gigantes, tá? Essa daqui, que no caso é a Juva Bronze, nem assim eu não viro. A Juva Bronze eu já vou colocar ela, sabe como, pessoal? Hoje em dia eu estou fazendo assim, ó. Eu faço a decapitação da planta, né, a poda, e coloco ela assim, ó, em cima de uma outra planta que seja grande e que possa, que aguente o peso dela, né? E ela fica ali já no sol, ou no prazo de 2 a 3 dias, vou esperar, né? Fazer uma cicatrização natural, quando eu não aplico canela. Muitas vezes eu não tenho canela aqui para aplicar, então eu faço essa cicatrização natural. E aí, mas isso porque é aquilo que eu tô falando pra vocês, não é uma planta tão exigente, tá? E aí depois eu vou enfiar esse caule dela no substrato. E ali ela vai enraizar, tá? Ah, quanto tempo demora? Aí vai muito da planta, mas pelo que eu notei, demora bem menos do que se eu deixar ela em cima de um recipiente esperando para brotar, tá bom? Ela demora bem menos, porque ela tá em contato com o substrato. O substrato é seco ou é molhado, ou é úmido. Eu coloco no substrato seco. Por quê? Ela está sem raiz, né? E a princípio, ela vai pegar energia para sobreviver das folhas de baixo que ela tem, né? Das últimas folhas aqui. E vai conseguir se manter aí até vir as raízes dela. É a mesma coisa como se ela estivesse num lugar sem a terra. Só que sem a terra eu acho que demora mais para vir as raízes, no meu ponto de vista. Eu prefiro ela já no substrato, que aí eu não me preocupo e ela fica lá tranquila. Ela não fica em cima da bancada, eu não tenho que fazer readaptação dela ao sol. Caso tenha que fazer, que talvez é uma planta um pouco mais enjoada, mesmo assim é um período ótimo para fazer readaptações ou adaptação, porque é um período onde o sol, a incidência solar é bem mais fraca. Então, eu estou fazendo dessa forma, tá? Outra coisa que eu acho bem legal, quando você faz essa poda no outono e inverno, e ela vai emitir as raízes aí para você replantar ela, né? Às vezes você fez a poda porque o caule tá muito longo, ou porque você quer mudas, ou porque o caule tá podre, não sei, seja lá o que for. Ela faz a emissão de raízes. Quando for entre janeiro, março, período de primavera, verão, essas raízes já vão estar bem fixas ao solo, a planta já vai estar muito bem enraizada, se ela gostar do substrato. Ela só não vai estar muito enraizada se ela tiver com algum problema. Ou o substrato está ruim, ou tem conchonilha de raiz, ou tem algum bichinho comendo a raiz dela. Eu acho que lacraias fazem isso, porque eu já tive alguns problemas com lacraia, e eu notei que algumas plantas apareceram até com caule meio comidinho assim, sabe? Ou porque a planta também às vezes não está emitindo raízes por algum problema radicular dela, né? Que eu não sei dizer porque eu não sou bióloga, não sou cientista, não sou paisagista, não sou nada dessas pessoas que estudam, no caso, a biologia da planta. Eu sou uma dona de casa que cultiva suculentas desde 2012, então o meu conhecimento foi vindo com o tempo na questão de fazer testes, na questão de observação, e aí eu fui aprendendo com elas, tá? Com as plantas, a questão do cultivo. Bom, enfim, essa planta já vai estar bastante enraizada quando chegar o período de primavera, verão, que vem essas chuvas muito fortes. Essa planta vai aguentar ficar nesse substrato tranquilamente, tá? Tem pessoas que vão falar assim, mas as minhas plantas ficam. Só que é aquilo que a gente fala, gente, a planta, ela é muito complexa, assim, não existe uma regra, porque o que acontece? Sempre eu falo, a gente dá dica para ajudar, mas a gente sempre fala para as pessoas observarem as suas plantas. Você não pode simplesmente pegar uma dica de um canal, de algum cultivador ou de alguma colecionadora e fazer uso no seu jardim e achar que vai dar certo, que é uma receita pronta, porque não é. A gente dá o básico e vocês têm que observar. Então, questão do substrato mesmo. O substrato, dependendo da mistura que você faz, ou dependendo do substrato que você compra, às vezes não é adequado para suculenta. Eu comprei um substrato há uns 6 ou 7 meses atrás, e esse substrato, ele deve ser ótimo para algumas plantas. Para suculentas, em específico, elas odiaram.
O que que aconteceu? Eu fiquei com muita cochonilha de raiz, coisas que eu não tinha no meu quintal. Falei pra vocês várias vezes que eu não tinha cochonilha de raiz e realmente eu não tinha. E esse substrato me deu cochonilha de raiz, porque ele tem muito pedacinho de pinos, não sei se é pinos ou se é algum outro tipo de madeira. E acontece que ela segurava muita umidade e ali as cochonilhas de raiz foram se proliferando, entendeu? Então eu prefiro muito mais aqui na minha região um substrato mais seco, bem mais, assim, aquele substrato até poroso ele era, a água passava e descia. Só que essas madeirinhas seguravam a umidade. Então, por agora eu estou optando por um outro substrato, que outro dia eu falo para vocês qual que é. E aí, ele já tem algumas coisas ali dentro dele, alguns materiais necessários para as suculentas. E aí eu adiciono o carvão, tá? Eu adicionei o carvão e esses dias também eu adicionei a casca de arroz carbonizada. E aí ficou um substrato ótimo para elas gostaram. E aí o que acontece? Essa planta vai passar por esse período de chuva sem você precisar tirar ela da chuva. Ela vai ficar aí às vezes até 1 mês, 2 meses, 3 meses tomando chuva e não vai ter apodrecimento de caule, tá, pessoal? Agora, se vocês fazem, vamos se dizer, que nem no caso aqui em São Paulo, como janeiro tem muita chuva, se você faz uma poda em janeiro e aí nasce a raiz tudo bonitinha, você vai plantar ela e ela fica nessa chuva por muito tempo, a probabilidade dela apodrecer é grande, tá? Não vou falar pra você que é certeza que vai apodrecer, não, mas é grande. Quem cultiva suculenta há algum tempo já percebeu isso daí. Quando a planta tem uma determinada quantidade de raiz, a facilidade dela apodrecer é menor, porque ela tá mais enraizada, mais fixa, né? Ela consegue absorver e distribuir bem tudo que entra naquele solo, tanto em matéria de adubo como em matéria de água. Então, o melhor para mim, o que eu estou vendo para mim nesse caso é isso. Faço a poda no outono e inverno. Falei para vocês dessas dicas, da questão de fazer essa poda no outono e inverno, porque no verão ela já está bem enraizada e quando vir as chuvas ela não vai ter problema de apodrecimento. Falei para vocês que vocês podem fazer dessa forma, né? Porque aí você não tem que fazer a readaptação da planta novamente, porque ela já está em cima de uma outra planta, já está tomando sol. E eu coloco no substrato seco a planta para poder enraizar, tá? Tem plantas que demoram aí 1 semana, tem plantas que demoram 15 dias, não mais do que 20 dias, tá? Para enraizar. Então, eu gostei bastante dessa técnica que eu estou usando no momento. Espero que tenha ajudado vocês aí nessa questão do cultivo, nessa questão de adaptação. Então é isso, pessoal. Pessoal, eu peço que vocês, que eu não falei no outro vídeo, mas eu peço que vocês compartilhem o canal, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, que você quer receber o meu conteúdo. E compartilhem aí com quem gosta de gordinhas ou com quem está começando no cultivo de plantas. Beijos no coração de todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês.